Boa noite a todos os irmãos da SESI, paz do Senhor. Nós vamos estar dando início a esse culto de quinta-feira, mais uma quinta-feira ainda na pandemia do coronavírus. Ainda estamos de castigo, não podemos voltar para a igreja ainda, mas já está combinado, o nosso plano é voltar no primeiro domingo de agosto. Primeiro domingo de agosto, está planejado retomarmos os nossos cultos na igreja, infelizmente ainda dentro de um monte de protocolo, de um monte de coisa que não pode fazer, vai ter que ter senha para poder ir para o culto, mas a gente vai devagarzinho, vai voltando às atividades. Eu quero iniciar esse culto de hoje, de quinta-feira, ainda online, lendo um Salmo 103. Vamos ler ele todo. Bem, abra sua Bíblia aí na sua casa, no Salmo 103, para a gente ler junto. Então vamos lá. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo que assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu concerto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono no céu, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Esse salmo é muito bonito, porque ele mostra a nossa dependência de Deus, o quanto nós precisamos que Deus aja sobre a nossa vida. Eu não vou pregar, não sou pregador de hoje, mas eu queria ministrar sobre a sua vida esse salmo e falar para você depois, ler de novo e toma posse sobre a sua vida dessas promessas, dessas palavras de vitória, de força, de ânimo, de fé que esse salmo traz sobre a nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos dar continuidade ao nosso culto, então. Amém. Quero estar em tua presença, quero sempre te louvar. Meu coração a ti entrego, tudo que eu quero é te adorar. Quero estar em tua presença,
coração a ti entrego, eu nasci pra te adorar. Muda o meu ser, faz a tua obra em meu viver. Quero sempre te servir e te adorar. Muda o meu ser, faz a tua obra em meu viver. Quero sempre te servir e te adorar. Quero estar em tua presença, quero sempre te louvar. Meu coração a ti entrego, tudo que eu quero é te adorar. Quero estar em tua presença, quero sempre te louvar. Meu coração a ti entrego, eu nasci pra te adorar. Muda o meu ser, faz a tua obra em meu viver. Quero sempre te servir e te adorar. Muda o meu ser, faz a tua obra em meu viver. Quero sempre te servir e te adorar. Ser usado, te entrego meu espírito. Senhor Jesus, eu te agradeço por sempre estar comigo. Eu quero ser usado, te entrego meu espírito. Senhor Jesus, eu te agradeço por sempre estar comigo. Faz a tua obra em meu viver. Quero sempre te servir e te adorar. Muda o meu ser, faz a tua obra em meu viver. Quero sempre te servir e te adorar. Olá, meus amados, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Mais uma noite gloriosa para nós meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Eu gosto às vezes de dizer que vou ser rapidinho, mas à medida que a gente vai falando das coisas do Senhor, vai vindo tantas outras lembranças na nossa mente. É isso que nós chamamos de refletir, de meditar na palavra do Senhor. E à medida que vamos falando, vai vindo à nossa mente aquilo que o Senhor quer nos falar ao coração. E essa palavra tem falado a mim. Algum tempo atrás, eu falei sobre ela
aqui, quando eu falei sobre fontes de sofrimento. E depois disso eu voltei a meditar muitos outros detalhes que não deu para falar naquela ocasião. E sempre estou lendo a respeito desse assunto. E esses dias a Leila me convidou para trazer essa palavra. Eu não pude na ocasião, agora novamente ela nos convidou e já estava no meu coração algumas lembranças do primeiro estudo. Então vamos a ele. Nós estamos vivendo uma ocasião em que o mundo cristão está bastante conturbado, com tantas coisas novas surgindo, tantas situações ocorrendo, e o mundo está em turbilhão de confusão, o mundo ao nosso derredor. Mas a palavra de Deus ela é santa, é viva e eficaz. Mas como os crentes têm lidado com ela? Muitos ouvem tantas coisas por aí afora e ficam conturbados os seus corações, pronunciando coisas que às vezes estão fora do contexto bíblico a nosso respeito. Jesus nos falou que no mundo nós teríamos aflições, mas para termos bom ânimo. Na ocasião que eu falei sobre fontes de sofrimento, alguns detalhes não deu para mim incluir naquele texto, naquela palavra, naquela noite, mas eu gostaria de falar sobre o comportamento dos cristãos a respeito do sofrimento que vem sobre nós nesta terra. O alvo de muitos cristãos é alcançar a vitória, alcançar bênçãos, realizações, coisas que o seu coração está sonhando. Mas sem nenhuma dor, sem sofrer nada, que é um evangelho em que possam conquistar, ter, possuir, mas sem que isso lhe custe coisa alguma. E eu lembro até de Davi, uma certa ocasião em que ele teve que adquirir algumas coisas para fazer um holocausto, prestar uma adoração a Deus e oferecer objetos, coisas para ele realizar aquele holocausto, aquela adoração, e de graça. Mas ele falou, não quero nada que não me custe coisa alguma. Eu quero alguma coisa que tenha um certo valor, custe alguma coisa para mim, para que eu possa oferecer ao meu Deus. Então hoje nós temos visto cristãos que querem conquistar vitória, possuir, ter fama, ter tudo quanto é coisa, sem que custe nada, usando o nome de Deus, se achegando a Deus com essa finalidade. O alvo de muitos é alcançar a vitória sem nenhuma dor ou sofrimento oriundo da nossa união com Cristo. Jamais seremos imagem do Filho do Homem aqui neste mundo agindo desta forma. É a conclusão que a gente chega. Tem um certo custo. O custo principal da nossa salvação, da nossa redenção, Jesus pagou e está escrito que tudo foi consumado. Quanto a isso, nós temos que ficar em paz. Mas para nós sermos fiéis ao Senhor, servirmos a Ele de todo o coração aqui nessa terra, às vezes tem um certo custo do nosso comportamento aqui neste mundo, diante deste mundo, diante de coisas, de pratos que nos são oferecidos. Assim como ofereceram para Davi recursos para ele prestar uma adoração sem custo nenhum e ele recusou, ele queria alguma coisa que lhe custasse algo. Então nós cremos também que servir ao Senhor totalmente fiel aqui nessa terra, às vezes tem pequenos custos materiais, emocionais, conflitos, dificuldades aqui nessa terra que o mundo impõe, porque o mundo é totalmente adverso ao nosso desejo de servir ao Senhor.
Amém? Buscar a glória da salvação, as riquezas celestiais e materiais, isento do encontro com Cristo na cruz, não condiz com os ensinamentos bíblicos, onde o Senhor Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele já está querendo dizer que nós teremos algumas coisas a deixar de lado para podermos servir ao Senhor fielmente. E isso às vezes nos traz aborrecimento. Como o Senhor Jesus já nos advertiu lá no livro de João, no capítulo 15, verso 19, ele nos diz assim: se o mundo vos aborrece, verso 18, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. E esses aborrecimentos nos trazem sofrimento, físicos, emocionais, familiares. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Louvado seja nosso Deus. É aí que nós detectamos algumas fontes de sofrimento neste mundo. Paulo disse que todas as coisas que lhes trazia prazer, status, reconhecimento aqui dessa terra, ele deixou de lado como se fosse um esterco, para que ele pudesse ser encontrado e achado em Cristo Jesus. Amém? Então, diante de todas essas coisas, nós vemos que tem algumas fontes de sofrimento aqui neste mundo e nós não precisamos, nós não amamos sofrimento, ninguém procura sofrimento com todo prazer, mas a palavra de Deus nos diz que quando nos unimos a Cristo Jesus, nos tornamos um mesmo espírito com Ele. Isso significa que se perseguiram a Cristo, se trouxeram aborrecimento e sofrimento a Cristo, também trarão a nós. E é isso que eu comecei dizendo, que alguns querem adquirir, desenvolver-se, obter conquista, obter tantas coisas neste mundo, sem que isto lhes custe sofrimento. Eu, certa ocasião, até disse: algumas pessoas querem chegar ao céu, desde que isso não lhes custe coisa alguma, empenho algum, simplesmente como fosse um presente repentino. Mas nós sabemos que a nossa jornada até chegar aos céus tem algumas coisas que nos trarão aborrecimento e sofrimento aqui nessa terra. Eu comecei naquela ocasião falando sobre o sofrimento de José. Lá na frente, quando José se encontra com seus irmãos, ele poderia se voltar contra seus irmãos e obter uma oportunidade de vingança, mas ele reconheceu, até lá ele já tinha amadurecido e ele reconheceu que tudo aquilo que veio sobre ele era uma estratégia, era-se um plano de Deus para a preservação da vida de toda a sua família, que deu origem ao povo de Israel. Então, nós obtemos alguns detalhezinhos, alguns pormenores na palavra de Deus, que nos diz que o prêmio principal, o preço principal da nossa redenção foi pago completamente pelo Senhor Jesus. Mas tem algumas coisas que nos custarão, alguns detalhes, algumas coisas que nós teremos que nos despreender dela. É o custo para nós podermos servir a Deus com fidelidade.
Nem mesmo Jesus Cristo fugiu de alguns sofrimentos que lhe adveio nesta terra. No livro de Mateus, capítulo 27, no verso 34, tem uma expressão interessante. É interessante mesmo você ler. Pega aí a sua Bíblia, Mateus 27, verso 34, que diz assim, vou até ler aqui, verso 34, louvado seja Deus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Vinho misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. Alguns historiadores chegaram a dizer que essa mistura de vinho com fel era administrado às pessoas que eram crucificados no sentido de minimizar o sofrimento daquela pessoa, porque era um sofrimento intenso. Todos os ossos eram quebrados, os ossos da perna, vários ossos do corpo era quebrado. Então era um sofrimento terrível e davam essa mistura. Alguns historiadores alegam que davam essa mistura às pessoas para minimizar o seu sofrimento na hora da crucificação. E empregam esse texto dizendo que Jesus, quando viu que deram aquele vinho com fel para ele, ele recusou a beber aquela mistura. Se é verdade que aquela mistura eximia ele de algum sofrimento intenso, ele preferiu sofrer integralmente aquela dor por amor a mim, por amor a você. É interessante a gente pensar desse ponto de vista. Se existia alguma droga, alguma coisa que pudesse aliviar aquela dor do sofrimento ali da crucificação, ele abriu mão desse privilégio, sofreu integralmente todas as coisas que impuseram a ele por causa de mim e por causa de você. E às vezes nós não queremos abrir mão de um sofrimento temporário aqui nessa terra para adquirirmos um privilégio glorioso junto ao nosso Deus. É interessante pensarmos sobre isso. Amém? Louvado seja nosso Deus. A morte de Jesus provocou tamanho sofrimento nos seus discípulos, que alguns efeitos ocorreram logo depois. A desilusão veio por não atentarem para a palavra dito anteriormente pelo Mestre. O Mestre havia dito que ele haveria de morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Seria entregue na mão dos malfeitores e ao terceiro dia ele ressuscitaria. E durante a desilusão que tiveram ali após a crucificação de Jesus, aqueles discípulos indo para Emaús estavam tão envolvidos naquela desilusão que os seus olhos espirituais se fecharam. Não lembraram da palavra que o Senhor Jesus havia dito, que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Glórias a Deus que hoje nós pregamos um Cristo ressurreto. O nosso Cristo não está crucificado, não está naquela tumba, mas ele ressuscitou. E para isso ele teve um sofrimento intenso para nos dar essa glória. Hoje nós pregamos e esperamos, amamos e servimos a um Cristo ressurreto. Essa é a tua esperança, essa deve ser a sua alegria. Se você vem a sofrer por causa deste nome, dê glórias a Deus, diz a palavra do Senhor lá no livro de Pedro. No livro de Filipenses 1, verso 19, diz um texto lá que diz o texto que a nós não nos foi dado só o privilégio de amar e servir ao Senhor, mas de sofrermos por causa dele. Amém? Eu às vezes gosto de ler integralmente o texto para não falhar com o que está escrito. Amém? Dá só um minutinho aí que eu localizo aqui Filipenses 1, verso 19.
Amém, glória a Deus. Às vezes a folha aqui fica complicada para a gente virar um pouquinho. Amém, mas aguenta aí que a gente já acha aqui. Filipenses 1, verso 19. Amém. Já estou achando aqui. Aguenta aí que nós vamos ver. Diz assim: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Olha, irmãos, eu comecei dizendo que alguns querem conquistar todas as coisas que estão nas promessas do Senhor, desde que isso não lhe custe coisa alguma. É um pouco contraditório com o que está escrito aqui nesse texto. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, em relação a servir, amar, pertencer, estar em Cristo, viver por Cristo. A vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Amém? Olha que coisa interessante. Eu sei, já disse anteriormente, que ninguém quer procurar sofrimento com todo o prazer do coração. Ele vem contra nós, ele vem a nós o sofrimento como resultado do pecado que imperou no mundo pela desobediência lá no Éden. Mas glórias a Deus, Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não fique apavorado, não fique aflito, angustiado com algum sofrimento que tem rondado a sua vida, a sua casa, a sua família. Mas creia que maior é aquele que te chamou, colocou em ti o selo do Espírito Santo, colocou no teu coração o Espírito da verdade que há de te conduzir em toda a verdade. Colocou o Consolador junto a ti e está sentado à direita do Pai e intercede por ti. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu ainda tenho tantas coisas a dizer dentro desse tema sobre fontes de sofrimento. Mas hoje o Senhor nos permitiu lembrar e meditar um pouquinho sobre essas coisas, um pouquinho sobre esses detalhes. Amém? Não fiquemos com os nossos olhos fechados. A angústia, a desilusão daqueles discípulos foram tantas que eles mergulharam nela e esqueceram a promessa do Senhor Jesus, que Ele ressuscitaria e iria adiante deles para Jerusalém e lá encontraria eles. E naquele dia o Senhor Jesus até se colocou ao lado de algum deles, conversou com eles, caminhou, entrou na casa deles e só foram perceber que era o Senhor no partir do pão. Aí algum deles disseram assim, logo que o Senhor se ausentou, disseram um para o outro: por acaso não ardia em vós o vosso coração enquanto ele falava conosco? Eu quero que você, durante o tempo que porventura vier algum sofrimento, alguma angústia por causa da sua escolha de servir ao Senhor, sinta esse ardor que o Espírito Santo de Deus permite vir ao nosso coração para nos lembrar das coisas que Ele diz a nós. João, eu não tenho agora no momento a informação aqui, mas é o livro de João, se não me engano, o capítulo 24 ou 26, diz assim que o Espírito Consolador que o Pai enviaria para estar conosco, ele vos fará lembrar tudo quanto vós tendes visto e ouvido.
É para isso que o Senhor prepara sempre uma porção da palavra para você, igreja do Senhor, para que no momento das suas aflições, da sua angústia, do seu sofrimento, venha ao seu coração as coisas que Deus tem falado, as coisas que Deus tem trazido a você. Não é em vão você ouvir uma mensagem muitas e muitas vezes. O Senhor tem seus propósitos, o Senhor tem seus meios de falar conosco. Ele vos fará lembrar. E para Ele vos fazer lembrar, você tem que ler, tem que buscar a palavra do Senhor. Então, na sua angústia, no seu sofrimento, Ele trará a porção necessária para teu conforto, para teu livramento, para realizar a vontade dEle na sua vida. Amém? Glórias a Deus pelo seu coração, pela sua vida, por tudo quanto o Senhor tem permitido você presenciar, e que nesta noite essa palavra possa trazer fortaleza para o seu coração. Amém? Agradeço esta oportunidade e glorifico o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Até breve. Vamos orar agora. Você aí na sua casa, a gente vai estar orando. Coloque os seus pedidos diante de Deus, as suas situações que precisam da interferência de Deus, e tenha fé. Muitas vezes na nossa vida as coisas não saem do jeito que a gente esperava, do jeito que a gente queria, do jeito que a gente sonhava, e a gente costuma reclamar, questionar, mas a gente precisa lembrar sempre que Deus é soberano sobre todas as coisas e que mesmo as coisas que parecem ser contrárias a nós, elas estão contribuindo para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. Quando você busca a Deus, deseja fazer a vontade de Deus e faz, né? Não adianta só desejar, mas faz a vontade de Deus na sua vida. As suas escolhas são as escolhas que Deus gostaria que você escolhesse. Apesar da nossa pequenez, da nossa fraqueza, a misericórdia de Deus é maior do que tudo. E Ele está sempre cuidando de nós. Então, se você tem situações na sua vida, nesse momento, que estão fora do seu controle, declare agora que elas estão debaixo do controle de Deus. Coloque elas sob o controle de Deus. Entregue elas ao controle de Deus. E você vai ver com certeza Deus agindo a seu favor, mesmo que não seja do jeito que você queria. Mesmo que não seja do jeito que você esperava. Mas Deus vai agir ao seu favor para te abençoar. Nem sempre a criança sabe o que é melhor para ela comer. Mas quem tem que saber disso é a mãe, o pai. Os pais é que tem que dar o alimento correto, o adequado. E Deus, Ele sempre nos dá o alimento correto e o adequado. Nem sempre aquilo que a gente queria comer. Mas na nossa mente tem que estar fixa a ideia de que a vontade de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus é que está no controle da nossa vida, no verdadeiro controle da nossa vida. Então ore agora comigo e enquanto eu oro você entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Amém? Senhor Deus, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero orar agora, Senhor, por todos os irmãos que estão participando desse culto de oração, Senhor. Que estão nas suas casas, ou onde quer que seja, mas estão participando desse momento, Pai. Deus, os teus olhos percorrem a terra e o Senhor sonda os corações e sabe o que passa no coração, na mente, na alma, no espírito de cada pessoa, Pai.
E Deus, eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja trazendo sobre a vida de cada um aquilo que o Senhor vê que é o melhor para a vida dele, Pai. Aquilo que o Senhor sabe, Deus, que é o melhor para a vida dele, em relação aos problemas que eles estão apresentando diante de Ti, Pai. Se é problema de saúde, se é problema financeiro, problema de emprego, problemas familiares, nos relacionamentos, problemas no